Fala galera, Zé Lima na área, tamo junto, olha só, tudo é história, exatamente. Hoje nós vamos então voltar à nossa série Tudo é História, para falar, sabe sobre o quê? Sobre o Carnaval. Roda a vinheta, tamo junto. Bom, pessoal, o Carnaval é um assunto de história muito, mas muito estudado, muito pesquisado por antropólogos, por sociólogos, por historiadores, sobretudo historiadores, né? Você sabe a origem do Carnaval? Bom, pessoal, a origem do Carnaval é muito variada. Nós não temos... Uma coisa é certa, o Carnaval não é brasileiro, por mais que faça parte de uma cultura brasileira, nós adoramos o Carnaval, parece que o ano só começa depois do Carnaval. Bom, o Carnaval não nasceu no Brasil, mas veio para o Brasil de várias culturas oriundas da Europa. Mas o Carnaval é europeu? Então, essa é a grande questão, nós estamos falando da antiguidade, pessoal. Lá na antiguidade, você tem a ideia de que o Carnaval ele se relaciona com uma série de culturas. Egito, Grécia, Mesopotâmia, Roma, muito relacionado à questão da religião, mas também relacionado às lógicas de boas colheitas, entrada do inverno, da primavera. Nesta lógica, pessoal, a gente tem os primeiros vestígios da festa do Carnaval, ou a ideia de uma comemoração próxima do que é o Carnaval, lá na Babilônia, né, chamada, né, as festas ao deus Marduk. Olha que interessante, né? Que é algo que até acontece nos carnavais, por exemplo, aqui no Brasil, lá em Olinda, onde eles fazem as inversões de papéis, se fantasiar, talvez. E aí, então, olha só, lá a festa do deus Marduk na Babilônia era quando Deus, né, ou seja, os reis que representavam Deus, eles recebiam uma surra das pessoas em frente à estátua do deus Marduk para mostrar a submissão ao Deus. E também havia as chamadas sacéias na Babilônia, onde os caras, então, libertavam os escravos, permitiam que eles saíssem da prisão, vivessem como pessoas ricas, né, comessem bem, viviam, faziam as festas e depois matavam esses escravos, só para eles terem um dia de bonança. Você vê que interessante? Ou seja, essa ideia de um dia específico de extravasar, de mudar, de fazer alguma coisa, não é, né, do carnaval atual, é muito antigo. Nessa lógica, pessoal, podemos dizer então que o mais próximo do que nós temos aí, né, o que começa a entrar numa cultura ocidental, né, vestígios historiográficos, contam então das famosas Saturnálias. As Saturnálias, a chamada festa ao deus Saturno, deus da agricultura na mitologia romana, isso também em séculos antes de Cristo, tem a ideia de que eles faziam uma festa em comemoração a boas colheitas. E então uma boa agricultura, tinha uma boa colheita lá, a galera então ia para para um bacanal. Ou seja, Baco também, né? Deus do vinho, Deus dos vícios, dos prazeres. Era uma semana, pessoal, da galera comendo, bebendo, fazendo a arruaça, porque teve boas colheitas em homenagem aí ao deus Saturno. Pensando assim, galera, a gente pode dizer, né, que o carnaval ele vai se adaptando, ele vai mudando, e aí os romanos também, que foram pegando vários territórios, vários outros deuses de outras religiões foram acoplados às religiões romanas. Temos aí a deusa Ísis. A deusa Ísis, na mitologia egípcia, ela era vista aí como protetora dos mares, a protetora dos marinheiros. E olha que interessante, né? A gente tem a ideia de que os romanos, então, montavam espécie de carros em formas de navios, por isso que às vezes alguns historiadores falam da palavra, né, do carro navale, que tem a ver com o carro naval. Eles passavam aí nas ruas de Roma, né, mantendo aí uma ideia de uma alegoria sobre esses carros em homenagem à deusa Ísis. Mas outros historiadores, pessoal, contestam isso dizendo que a palavra carnaval, também de origem latina, tem a ver com algo parecido com a carne levare ou a carnevale, que tem uma lógica como se fosse uma despedida da carne, um momento específico onde você poderia comer carne e porque você entraria numa lógica de penitência. É aí que vem o quê? O cristianismo. Obviamente, pessoal, que o catolicismo vai entrar nessa parada, e o catolicismo em Roma, a partir lá do século 4, 5, principalmente no século IV, em 380, é oficializado o cristianismo em Roma. E aí, então, essas festas pagãs foram sendo acopladas a calendários cristãos, porque não tem como você dizer assim, não pode fazer isso, o cristianismo não pode. A galera, já era muito acostumado com essas festas tradicionais de extravasar, de poder comer, festejar. O cristianismo pega
acopla um sincretismo religioso. O cristianismo pega esse dia específico onde a carne vale, você pode comer carne, pode extravasar, pode beber, pode comemorar. Por quê? Porque no outro dia, sabe o que vai ser? Vai ser a quarta-feira de cinza, o início da quaresma. A quaresma é uma data dentro do calendário cristão que é 40 dias de jejum. A data varia, por isso que aqui no Brasil, né, no hemisfério sul, varia a data de que é essa terça-feira de carnaval, porque a quaresma é os 40 dias que antecede o primeiro domingo, que vai gerar o dia de Páscoa. E nesse ponto, os caras começam a contar aí, né, o que vai ser o primeiro domingo de Páscoa, a partir da primeira lua de outubro, né, e a primeira lua cheia de outubro. Então, por isso que varia, às vezes, as datas, né, do carnaval aqui no Brasil, por exemplo. Então, antes dessa data da quaresma, você tem lá a ideia de que vai ter esse dia específico, onde a carne vale, pode tudo, começa a quarta-feira de cinzas e depois vai, né, na Páscoa, antecede aí a Semana Santa e também, né, ao chamado aí Domingo de Ramos. Nessa lógica, pessoal, essa festa pagã é acoplada ao calendário cristão, pode tudo, pode o rolê, deixa a galera comer carne, deixa a galera brincar, deixa se fantasiar, porque no outro dia é penitência, 40 dias de jejum, não pode comer carne para esperar a Páscoa. Pensando assim, galera, a gente pode pensar o seguinte, né, como que o carnaval chega ao Brasil? O carnaval chega ao Brasil através aí, né, dos portugueses, tá? Então a gente tem a ideia aí de que os caras trouxeram o carnaval para o Brasil, e nessa lógica, então, os portugueses, eles trouxeram como uma ideia aí que era chamado de intrudo. O intrudo, pessoal, era uma espécie de um boneco gigante, né, que os caras traziam ali para fazer brincadeiras, né, e essas ideias fizeram com que, pessoal, os caras olhassem que podia ter esse dia de brincadeira, de rolê, né, os caras brincar, rodar, bagunçar. E aí a gente tem a ideia de que o carnaval aqui no Brasil, ele vai tomando corpo, né, e bebendo de várias culturas antigas. Os portugueses também, lá na Idade Média, junto com, né, os contatos comerciais que eles tiveram, por exemplo, com os genoveses, venezianos, todo mundo lembra do Carnaval de Veneza, o baile de máscaras, onde também invertia os papéis, também havia baile de máscaras em Roma, a elite então colocava aquela máscara, e aí o pobre e o rico se misturava, se fantasiava. Tudo isso veio para o Brasil com os portugueses, mas também foram se acoplando a outras culturas também regionais, também culturas africanas. O carnaval vai virando um dia específico de pode brincar, pode, né, fazer a bagunça. O intrudo, esse boneco aí gigante, pessoal, também está na cultura lá de Pernambuco com os bonecos de Olinda, por exemplo. Dessa forma, a gente imagina aí que começa lá no século XIX, a partir aí de um sapateiro português fazendo uma batucada lá no Rio de Janeiro. Em 1846 surge o primeiro bloco de carnaval. E aí vários estilos musicais são sendo acoplados ao carnaval. Nem sempre foi o samba, no caso aqui do Brasil, né? A gente teve aí as marchas, com os portugueses era polca, as marchinhas de carnaval. Uma das primeiras marchinhas de carnavais da história, pessoal, foi criada por uma moça aí, uma pianista chamada aí Chiquinha Gonzaga, que fez uma marcha em 1899, muito conhecido, 1899, ou abre alas, eu quero passar. E aí então começam os carnavais de rua, começa a surgir no Rio de Janeiro, também em São Paulo, as chamadas escolas de samba, fazendo seus desfiles com fantasia, com carros navais. Olha só a deusa Isis lá atrás, carros alegóricos. A fantasia é a lógica desse dia específico do carnaval. Em 1929, pessoal, lá na Bahia, hein? Lá na Bahia, dois homens aí, os Mário Godot, colocaram aí uma vitrolinha lá no Fordzinho, começou a fazer um rolê nas ruas de Salvador, criando o embrião do trio elétrico. Olha só, você tem o típico carnaval da Bahia, o típico carnaval lá de Recife, o típico carnaval também de Olinda, o carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo e Rio de Janeiro é muito comum, né, os desfiles de escola de samba. Então um dia onde a fantasia vai pegar, onde vai ter então aí, né, toda a alegria colocada. Então você pode não gostar do carnaval, você pode achar aí uma festa estranha, uma festa de, sei lá, onde tudo pode, não tem regra, mas a ideia era justamente isso. Se você pegar a história do carnaval lá atrás, não havia regra, era um momento específico de extravasar, porque depois viria a penitência, dentro da lógica do calendário cristão. Mas num país como o Brasil, pessoal, de tantas agruras, de política ruim, de tanta coisa que a gente sofre, por que não um dia extravasar sem tropeçar na serpentina, obviamente? Olha só, como eu, na minha adolescência, me lembro
lembrando muito aí, né, dos chamados famosos sambas enredos. Quem não lembra lá das escolas de samba de São Paulo, do Rio de Janeiro, aquela festa bonita, colorida, um dia de alegria, um dia onde a carne vale, um dia onde a alegria não pode faltar, a fantasia não pode então ser aí, né, preta e branca apenas, tem que ser colorida, chamativa. Então, pessoal, a história do carnaval. Você já se preparou para o carnaval? Se você gosta de carnaval? Se você não gosta, se você gosta, se você então, escreva aí nos comentários, compartilha esse vídeo, clica, chega com a gente aqui. Tudo é história, a história do carnaval. Tamo junto, valeu, tchau, tchau.